gente, tudo? Vamos falar sobre piercing novamente? Sim, só pra avisar o pessoal que já acompanha o canal, não vou falar só disso de agora em diante, é que me pediram e eu acho que é uma forma que eu posso ajudar quem tá tendo a mesma dificuldade que eu, então eu resolvi gravar sim de novo. Pra quem tá chegando agora, é o terceiro vídeo no canal sobre o Medusa, que é esse piercing aqui. Eu gravei um contando como é que foi furar, os cuidados, preço e tudo mais. Aí eu gravei um segundo, quando eu ainda tava esperando cicatrizar, mostrando algumas joias que eu tava meio que inventando, porque aqui em Curitiba é muito difícil de encontrar joia diferente. Então eu mostrei o que eu encontrei, eu mostrei umas que eu inventei, mas que eu não sabia se iam funcionar, porque, né, ninguém merece colocar um negócio dentro da boca machucando, né? Então eu tinha que esperar pra provar. E daí, agora que eu piercing recuperado, eu já provei, testei, vi o que dava, o que não dava. E aí eu ainda recebi umas dicas das amigas, das leitoras, das pessoas que me acompanham aqui no YouTube. E recebi dicas muito boas e eu consegui melhorar e testar. Agora já testei todos os piercings, eu sei tudo que funciona, então eu tô aqui com piercing, só que deram certos e feitos aqui em casa. Lembrando sempre que não é o ideal, né? O melhor é você comprar uma joia própria pro furo, que já vem com material próprio pra esse tipo de coisa, né? Aqui em Curitiba, eu sei de um lugar que pode ser que tem, que foi o único que eu não fui ainda. Só que eu sei que lá as joias são um pouquinho mais caras porque são de mais qualidade, né? Então eu tô sem dinheiro ainda, não fui lá, mas futuramente eu vou, sim, e vou mostrar pra vocês. E não comprei pela internet porque sou muito ansiosa. Quem me acompanha sabe, me passaram muitas dicas de site, mas realmente fiquei muito ansiosa e não comprei. Preferi fazer aqui com o que eu tinha. Então, relembrando que o ideal é sempre usar uma joia própria. Eu não tô aqui pedindo pra ninguém fazer isso. E tô explicando isso pra vocês porque, assim, é por minha conta. Se acontecer alguma coisa comigo, é por minha conta e risco, né? Então, eu não tô pedindo pra ninguém fazer. Só tô mostrando porque eu contei no Snap, contei nos outros vídeos e me pediram pra mostrar. Então, eu vou mostrar, tá bom? Então, ninguém precisa ficar bravo comigo que eu não tô incentivando todo mundo a fazer. Só tô mostrando porque me pediram. E vamos lá, vamos parar de enrolar. Eu tinha mostrado no outro vídeo que foi esse piercing que me deu a ideia inicial, né? No outro vídeo que eu tenho esse piercing, que ele é próprio pra Medusa, Ele sempre cai. pro Monroe aqui. Ele é, não é silicone, mas é um plastiquinho, tá? E a pedrinha tá aqui, então você enfiaria por dentro e a pedrinha você coloca pra fechar aqui. Já usei ele antes aqui, só que agora eu não consegui passar ele por dentro da minha boca. Não sei se esse caninho tá meio alargado, não entrou. Tava me machucando, achei melhor não insistir. Tanto que eu fiz esse, que é quase igual, mas mais fácil pra mim. E então, por causa dele, eu tive uma ideia. Eu tinha vários brinquinhos de silicone, agora eu não tenho nenhum inteiro aqui, porque já fiz piercing com todos eles. O que eu tô agora tem a base desse mesmo jeito. Esses brinquinhos de silicone, tá vendo? Aquelas cartelinhas que vem com 6 e é super barato. É o mesmo material, parece o mesmo material. A mesma grossura, o caninho, inclusive, só que esse não é aberto igual... Não, esse aqui é um pouquinho mais fino, desses brinquinhos. E aí eu tinha uns sem pedrinha, uns com, e eu resolvi colar umas pedrinhas que eu mostrei. Esse aqui, se não me engano, até mostrei no vídeo anterior. Esse aqui é uma pedra de coração maravilhosa que eu achei. Então, tipo, eu higienizei tudo, né, bonitinho. Eu colei a pedrinha com Super Bond. Super Bonder, não sei. Colei e eu ainda passei essa base que eu costumo passar em brinco, em tudo, pra não cair as pedrinhas. Passei aqui atrás só pra ser mais uma coisinha. Então, ele tem essa bundinha aqui, né? A bundinha do coração ficou dentro dela ali coladinha. Ele fica um pouquinho levantado, mas eu gosto de piercing grande no Medusa, então não achei que ficou feio. Fiz assim. Eles têm um pininho meio grosso, então eu cortei. Eu até gravei um vídeo, já vou colocar aqui pra vocês, eu cortando. Não dá pra ficar mostrando muito detalhe, porque como eu gravo com o celular, não dá pra dar um zoom muito bom, né? Mas eu vou colocar pra vocês verem já. Então foi basicamente isso que eu fiz com todos os brinquinhos que eu tinha aqui de silicone. Eu fiz esse da pedrinha bem pequenininha pra usar com esse e com outro piercing de septo que eu tenho, que são grandes, pra não cobrir, né? E eu fiz com mais uma pedrinha redondinha um pouco maior. E eu fiz com... Eu não sei de onde que eu tinha esse brinco de coração com um coração preto. Parece pedrinha... A pedrinha parece aquela cor de titânio, sabe? Todos ficaram com a base de plastiquinho. Porque eu não gosto de prata, assim, e mesmo que apareça só a travinha segurando a pedra, eu não gosto de prata, eu gosto de usar tudo dourado. Poderia ter deixado no prata, se fosse o caso de quem gosta de usar prata, é tranquilo. Então eu fiz isso, usei essas bases, eu gosto dessas bases, não testei ficar muito tempo com as douradinhas, com as de metal. Então não sei se é melhor até, já que a gente vai fazer essa arte, que já não é o ideal, usar sempre esse siliconezinho, de plastiquinho, é menos provável que dê ruim.
Todos eles têm a bundinha maior, então eu corto. Eu medi com o tamanho de piercing mesmo e cortei. E fiz um leve amassadinho aqui no final, mas muito leve, sabe? Com alicate. Nem dá pra ver aí, mas tipo como se estivesse dando uma mordidinha, mas é com alicate pra ser bem de leve assim, tá? E por que que eu fiz isso? Pra gente fechar. O problema desses piercings no começo era como que a gente vai fechar isso. Aí, algumas das amigas, mas teve uma menina que falou primeiro pelo Snap, eu acho, ou pelo Instagram, que me falou da tarraxinha de brinco infantil, eu quase surtei, porque, nossa, sério, foi maravilhoso. Daí depois teve mais meninas que mandaram. Os brincos, tem vários modelos de brinco infantil. Aqui em Curitiba eu consegui achar desse modelo aqui em 2 lojas, numa loja de prata. E esses daqui, na verdade, são da marca Romanel, tá? Eles têm uma linha infantil e como eu queria dourado, né? Se vocês quiserem prata, vocês encontram em outros lugares. Mas aqui eu queria dourado, então eu fui nessa loja, que é tipo folhados, assim, né? E era assim a tarraxa, por sorte. É um disquinho. Tem uma pontinha aqui que parece que pode ser que irrite. Não irrita. Dentro da minha boca não irrita nem um pouco. E eles têm um tamanho bem parecido com o do piercing. Se duvidar, é um pouquinho mais curto esse cabinho. Então, quando eu fui lá ver, eu me encantei com uma joia que era... com um brinquinho que era com uma pedra de coração. E depois que eu me liguei que a pedra... eles têm o mesmo tamanho do cabinho aqui e a pedra tem uma bundinha, igual esse coração tem uma bundinha, né? Então, ele fica apertando aqui a pele. Então, eu achei melhor pegar brincos que fossem retinhos aqui na base, ó. Esse é um coraçãozinho também, vocês sabem que eu gosto muito de coração, né? Peguei um coração e esse outro que ficou incrível, que foi meu preferido, um dos meus preferidos até agora, que é uma gotinha. Tem uma pedra de gotinha, só que eu também não sei se ela é muito grande pra trás. E aí, fecha com aquela tarraxa, né? Aí eu peguei e no dia que eu fui lá, eu testei. Eu levei só um brinquinho desse pra testar a bundinha aqui, pra ver se encaixava. A pessoa falando de piercing e falando de bundinha, ninguém tá entendendo nada, mas é a melhor forma que eu achei de explicar. Eu levei um desse, testei e vi que dava pra fechar assim. Aí eu pensei, bom, então eu já vou ter ali os brinquinhos pra usar como piercing, né? Que eu escolhi modelos que dariam. E ainda vou ter a tarraxa pra usar em todos os outros que eu inventar. Porque todos os de silicone têm a mesma grossura aqui. E ele trava, ele fica. Isso aqui eu já usei por dias e deu certo, tá, gente? Então tá, daí voltei com os brinquinhos, usei até os brinquinhos já aqui e deu boa. E daí eu vi que eu podia inventar outros piercings porque dá pra fechar tranquilo. Porque eu já tinha testado aquele de coração na boca com uma tarraxa de silicone e machucou, foi horrível. Então tem que ser essa tarraxinha retinha mesmo. Aí por isso que eu fiz mais esse monte. Aí eu resolvi testar essa tarraxinha também nos brinquinhos de metal que eu tinha aqui. E também dá certo, porque tem brinco que não dá, tem brinco que tem piercing que é mais grossinho. Então eu peguei tipo esse brinco de bolinha só dourada, peguei esse aqui que é uma florzinha, que eu não sei se não vai ficar muito gigante, mas é uma florzinha tipo de madrepérola e a base é dourada. Peguei esse aqui de cruz, que eu já fiz o piercing de nariz com ele, eu tenho um outro que eu uso no nariz, né, o outro desse par. E esse aqui agora ficou pro medusa. E peguei mais esse daqui, que é uma pérola. Esse tem o cabinho prata, mas não tem acabamento prata aqui, então não vai ficar aparecendo. E todos eles dá pra fechar com aquela tarraxinha. Aí eu corto, eu meço do mesmo jeito e corto com essa parte aqui desse alicate, ó. Essa parte que corta. Corta a bundinha, o resto do cabinho. E daí dá pra fechar normal com aquela tarraxa. Então eu criei todas essas joias pro meu medusa. Só com brinquinhos que eu tinha em casa, alguns que eu não tinha mais o par, tipo esse do pretinho de coração. Fiz esse monte de joia, tem esse daqui. E olha, pra mim deu boa. O que eu usei mais até agora foi o brinquinho infantil mesmo, o de gota, eu fiquei mais tempo que eu gostei bastante. O de coração grande que eu fiz e esse aqui pequenininho, e todos deram muito boa até agora, sabe? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Agora eu vou colocar o vídeo de eu fazendo, só pra vocês terem uma ideia, mas vou deixar rapidinho porque é basicamente o que eu já expliquei. E já volto pra me despedir de vocês. Ó, gente, o que eu uso pra fazer a base dos piercings pro medusa? Isso aqui é tipo um brinquinho, só que ele é de siliconezinho, não sei como é que chama isso. Todos os brincos, até os de metais, dá pra fazer, ó. Só que eles são... Isso é a Lula, gente. Eles são mais compridos. Esse siliconezinho eu consigo cortar com um alicate de unha. Eu meço, comparo eles com o tamanho do medusa e corto aqui e dou uma lixadinha. E os de metal eu tenho que cortar com um alicate assim, ó. A gente usa essa parte aqui do alicate pra cortar. Aqui assim, ó, essa parte do alicate pra cortar. E depois eu lixo um pouquinho com a lixa mesmo. Nesse caso, eu tô tirando a pedrinha desse pra fazer nesse daqui, ó. Eu tirei a pedrinha desse, era colorido. Pra fazer um bem pequenininho de brilhinho,
tá? Eu tô tirando daqui porque essa base é prata e por mais que apareça pouco eu não gosto. Prefiro que fique na transparente. Então eu tô tirando a pedrinha aqui. O Ale vai tentar pegar, mas é bem pequenininha, não sei se vocês vão conseguir ver. Então a pedrinha tá aqui. Eu vou pegar o topinho desse outro piercing e vou passar Super Bond aqui. Qualquer cola que fixe bem, né? Depois eu costumo passar também uma base pra garantir que fique bem fixo. Foi cola, amor? Você consegue ver daí se foi? Tá. Normalmente eu ponho um papel aqui agora pra facilitar. Ó, a pedrinha já tá com a bundinha virada pra cima. Só eu vim aqui pegar. Ajeito ela aqui. Consegue ver ali? Consegue mostrar? Ó. Só pra vocês entenderem. Esse aqui é o que eu tava fazendo agora pra vocês. E esse eu já tinha feito e já usei, que é o de coração. Tem um da mesma versão de pedrinha com uma pedrinha maior, tá? Só que como o outro piercing que eu quero usar é muito grande, eu quis fazer um pequenininho. E eu só dou uma amassadinha aqui, ó, na bunda dele. Opa, vamos ver se dá pra ver. Que o pelinho parece estar mastigadinho aqui no final. É só uma amassadinha com alicate, só pra ter uma travinha da tarraxa. Só pra ele ficar um pouquinho mais firme. Se você só tiver brinquinho de metal, também dá pra fazer. Porque, igual eu mostrei pra vocês, o pino normalmente é maior, mas você vem aqui e corta nessa parte do alicate, tá? Esses daqui são todos brincos normais, ó. E eu cortei aquele pedaço lá, aí eu lixo a pontinha dele pra não evitar machucar na hora que você põe dentro da boca, né? E pronto, só depois limpar tudo, né, gente? Higienizar tudo antes de pôr na boca. Então, ó, esse aqui é o que eu mostrei eu fazendo. Colei com a cola e daí passei um pouquinho de base em cima pra ajudar a segurar um pouco mais. A tarraxinha por dentro é a dourada. E é isso. Eu tava comendo amendoim e fiquei com medo de mostrar meus dentes pra vocês. Eu não sei se não tem amendoim no meu dente. E foi assim que eu fiz, gente. Então eu tô aí com, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí 9 e 10 com os outros dois modelos novos dos brinquinhos infantil, né? Só que eles dobram, porque vem 2 em cada um. Mas enfim, tô com todos esses modelos novos que eu inventei. Fora os que eu já tinha comprado, que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Então, pra quem tá tendo dificuldade, eu achei muito legal. E na minha boca, lógico que vocês vão ter que dar uma olhada aí se o tamanho do brinquinho infantil dá na beiça de vocês, né? A minha é bem gordinha, mas deu. Só isso, questão de tamanho. Mas mesmo que, por exemplo, vocês tenham que comprar um parzinho e não dê pra usar o brinco infantil aqui porque ele é muito pequenininho, porque ele é mais curto que brinco de adulto, né? Vocês ainda assim vão poder usar tarraxa nesses outros, entendeu? Então, às vezes, vale o investimento de 20, sei lá, paguei 26 em cada brinquinho desse. Mas às vezes vale o investimento de comprar um parzinho pra você ficar com 2 tarraxinhas pra ficar usando nesses outros brincos que você pode fazer sozinho, certo? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei pra ajudar a Fer. Quem tá conhecendo o canal agora, se inscreve aí, compartilha com o pessoal que gosta também de piercing, assim, que tá tendo dificuldade de achar. Relembrando que é só mostrando a forma que eu fiz e eu fiquei feliz, entendeu? Lembrando sempre também muito de higienizar bem as peças. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijão!